Então agora falando um pouquinho sobre variáveis. Tá? Então o que seria as variáveis? Então foi dado aqui já um exemplo para iniciarmos. Suponha que tenhamos interesse em saber o perfil dos economistas do estado de São Paulo. Podemos estar interessados em conhecer várias características desses profissionais. Então, imagine aí um economista e o que nós queríamos saber a respeito deles, né? O perfil dos economistas lá do estado de São Paulo, como quanto ganha, o seu salário, a escolaridade, o número de especializações que possui, a quantidade de línguas estrangeiras que esse economista domina. Então, cada uma dessas características nós chamamos justamente de variável. Por quê? Porque o salário ele vai variar de um economista para outro, a escolaridade também, né? Número de especializações. Então, tudo que tem essa variação nós chamamos de variável. Então aí, ó, o que é a variável? É toda característica que observada em uma unidade experimental pode variar de uma unidade para outra. Uma variável é qualquer característica de um elemento observado, pessoa, objeto ou animal. Aí nós temos aqui as categorias, né? Algumas variáveis, como sexo e designação de emprego, simplesmente enquadram os indivíduos em categorias. Outras, como a altura, a renda anual, tomam valores numéricos com os quais podemos fazer cálculos. É daí que vai surgir justamente os tipos de variáveis. Os exemplos anterior nos dizem que uma variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, quando tratamos de categorias, qualidade quantitativa, né? Quando a gente fala em valores numéricos, nós temos variáveis quantitativas. E aqui nós definimos e subdividimos, tá? Porque aí qualitativa ela vai ser dividida em nominal, uma variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal. E a quantitativa também vai ter sua subdivisão. Vamos primeiro à variável qualitativa. Quando seus valores são expressos por atributos, né? Quando atributos, características, né, da pessoa. Então, como por exemplo, o sexo, masculino e feminino, cor da pele, né, branca, preta, amarela, vermelha. As variáveis qualitativas se dividem em nominal e ordinal. Então, quando é que uma variável qualitativa vai ser nominal e quando é que ela será ordinal? A nominal é aquela para a qual não existe nenhuma ordenação nas prováveis realizações. Por exemplo, se eu tenho aqui a população de empregados das empresas de uma cidade, as variáveis sexo, estado civil e religião são variáveis nominal. Por quê? Porque a ordem aí não vai interferir. Quando eu pergunto sexo masculino e feminino, então, se eu colocar masculino primeiro ou feminino primeiro, a ordem não vai interferir no meu resultado, bem como estado civil e religião. Já aquelas que existe uma ordem, né, nós chamamos de variável qualitativa ordinal. É aquela na qual existe uma certa ordem ou hierarquia nos possíveis resultados. Então, toda vez que for para a gente pensar se é nominal ou ordinal, eu tento ver, existe uma ordem, existe uma hierarquia, então nesse caso nós temos a variável qualitativa ordinal. E quando não, tanto faz ser apresentado esse dado ou o outro, então nós temos uma variável qualitativa nominal. Exemplo, pegando a mesma população, nível socioeconômico, nível de escolaridade. Perceba que o nível de escolaridade, né, existe uma hierarquia, né? Então, eu posso ter apenas o ensino fundamental completo, o ensino médio, né, ter o curso superior, possuir uma pós-graduação. Então, existe uma hierarquia. Então, nesse caso aí, nós temos uma variável qualitativa ordinal. Ok? E a quantitativa, assim como a qualitativa, ela também tem a sua divisão. Ela pode ser contínua e discreta. Mas o que seria, primeiro, uma variável quantitativa? Quando seus valores são expressos por números. Então, toda vez que eu falo em número, eu tenho uma variável quantitativa. Salário dos empregados, idade dos alunos,
número de filhos. Então, quando eu falo de quantidade, a gente está falando de variável quantitativa. Quando é que ela é contínua e quando ela é discreta. Uma variável quantitativa que pode assumir teoricamente qualquer valor entre dois limites, recebe o número de variável contínua. Exemplo, a altura, o peso, né? Então, é fácil entender, ó, porque aqui vamos imaginar uma pessoa com 60 quilos. Então, foi um dado coletado. Então, eu não vou dar o pulo aqui se eu estiver aumentando meu peso de 60 para 61. Então, de 60 até 61 eu vou passar por vários valores, como por exemplo 60,5. Antes disso aqui eu tenho 60,4, 60,3, 60,2, 60,1, 60,001, 60,0001. Então aqui existem infinitos números do 60 até o 62, tá? Então, por isso aqui nós temos que é uma variável quantitativa, porque é um número contínuo, ok? Já a discreta não, quando eu trabalho com números inteiros, tá? Quando eu consigo dar esse salto aqui do 60 para o 61, a gente vai ter aqui uma variável quantitativa discreta. Uma variável que pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável recebe o número de variável discreta. Por exemplo, número de filhos, né? Então, se eu for fazer uma pesquisa perguntando a quantidade de filhos que as famílias têm, as respostas serão respostas possíveis, né? 0, 1, 2, 3, 4 filhos e assim por diante. Mas nenhuma família vai dizer, eu tenho 1,5 filhos. Isso aqui, para esse caso, não existe, né? Então, quantidade de filhos eu tenho que é uma variável quantitativa discreta. Ao número de vitórias, né? Quantas vitórias o meu time de futebol teve neste ano, né? Então, ele não pode ter tido 10 vitórias e meia. Ele vai ter 10 vitórias, 11 vitórias, 12 vitórias. Tá? Então, aqui existe essa subdivisão. Tá? Então, as variáveis quantitativas, elas se dividem em discreta e contínuas. Ok? A gente vai estar gravando o próximo vídeo justamente resolvendo exercício para fazer essa classificação, mostrando todas as duas variáveis juntas, quantitativas e qualitativas, para a gente identificar na questão qual é qualitativa, qual é quantitativa, bem como essas suas subdivisões. Okay? Então, no próximo, para que esse vídeo não fique grande, a gente vai fazer isso, o estudo de variáveis quantitativas e qualitativas em 2 vídeos separados. Tá? Então aqui, discretas são aquelas cujos possíveis valores formam um conjunto finito ou enumerável de números que resultam frequentemente de uma contagem. Aí tem aqui mais alguns exemplos, né? Pegando a mesma população, os mesmos empregados das empresas de uma cidade, eu tenho números de pontos, números de filhos, números de pessoas. Toda vez que eu falo, é número, né? Tá? Número de filhos, não posso ter um filho e meio, não posso ter 50 pessoas empregadas, 50,5 pessoas empregadas, né? Ou 50,3. Isso aqui não existe. Então aqui nós temos uma variável discreta. Já aqui, peso, altura, a renda familiar, o salário, a idade. Nesse caso aqui, a idade, a gente tem que ter cuidado, né? Porque aí se eu perguntar, qual a sua idade? Eu tenho 25 anos. Tá? Depois eu tenho 26 anos. A gente pode pensar, é apenas números inteiros, né? Mas aí se eu estiver considerando 25 anos, 5 meses, 10 dias, né? Então aí eu tenho números contínuos. Ok? Então aqui um quadro resumo. Qualquer variável, qualquer característica associada a uma população, as variáveis nós classificamos em qualitativa e quantitativa. Tá? Qualitativa, a gente também tem que ela pode ser nominal ou ordinal, e a quantitativa pode ser contínua ou discreta. E alguns exemplos, qualitativa nominal, sexo, cor dos olhos. Qualitativa ordinal, classe social, grau de instrução, aquele que tem a ordem, né? E a quantitativa contínua, tem peso, altura, salário, idade,
tá? E a quantitativa discreta, número de filhos ou número de carros que a pessoa possui. Pode ser um exemplo aí de quantitativa discreta. Tá? Para encerrar esse exemplo aqui que eu acho bem interessante, vamos ler aqui o enunciado. Suponha que um recém-formado precisa escolher entre 4 possibilidades de emprego. Para tomar tal decisão, ele observa os seguintes dados. Então, uma pessoa aqui que acabou de fazer sua formatura e tem 4 possibilidades de emprego. Ele tem que tomar uma decisão. Isso pode acontecer, né, nas nossas vidas. Né? Então, para tomar tal decisão, ele observa os seguintes dados. Os dados da empresa, não é isso? Ele vai ver o quê? O salário da empresa, o número de benefícios da empresa, a satisfação dos funcionários com relação à empresa, o ranking da empresa, numa revista de negócios, e o local da empresa. Classifica as variáveis envolvidas no problema. Primeiro aqui, se fosse para fazer a escolha, a gente ia analisar, né, cada uma das variáveis. Aqui nós temos uma tabela, emprego A, emprego B, emprego C, emprego D. Então, com relação ao salário, o melhor seria o B, né? R$2.400, esse é o salário. Já com relação ao número de benefícios, nós teríamos aqui o emprego A melhor, né? Tá? O emprego D, satisfaz o número de benefícios, 4, né? Então, o que pode tornar 2.000, mesmo salário aqui sendo inferior, por ter mais benefício, o emprego A pode ser mais vantajoso, né? Ou o emprego D, né? A satisfação, vejam que aqui no emprego A tem uma satisfação alta, emprego B boa e alta. Ranking da empresa, veja como ela está bem ranqueada aqui, o A, né? Depois o B, o ranking não é tão bom, o C não é nem ranqueado e o outro aqui. E o local da empresa, Zona Oeste, Zona Sul e Zona Oeste. Então ele pede para que a gente classifique aqui as variáveis, tá? Então salário, nós temos uma variável, salário a gente fala em número, né? Quantitativa. Então, quantitativa. Discreta ou contínua? Então a gente viu aqui que é uma variável contínua, certo? Número de benefícios. Aí aqui, eu não posso ter um benefício e meio, né? Mas é quantitativa porque é número, tá? Só que aqui no caso é discreta. Satisfação. Alta, boa e alta. Nesse caso aqui nós temos uma qualitativa e a ordem importa, né? Existe uma ordenação, existe uma hierarquia. Tá? Então aqui é ordinal. E o ranking da empresa, né? Então nós temos aqui o ranking da empresa. Nesse caso aqui, mesmo sendo número, mas aqui nós temos números ordinais. Tá? Então nós temos uma variável qualitativa ordinal. E o local é qualitativa, a ordem aqui do local não vai interferir. Então nesse caso aqui nós temos uma variável qualitativa nominal. Ok? Então aqui nesse probleminha nós tivemos variáveis qualitativas e quantitativas, e bem como elas sendo contínua, né, e discreta para a quantitativa e ordinal e nominal para a qualitativa. Então, com esse exemplo nós encerramos essa parte aqui de variáveis qualitativas e quantitativas, muito embora eu convido para que vocês possam ver no próximo vídeo que nós vamos resolver alguns exercícios para fazer a classificação dessas variáveis.